A paz do Senhor Jesus, povo de Deus. Esse aí você já sabe quem é. Nascido no dia 5/4/1962. Esse aí sou eu. Nasci aqui no Rio de Janeiro, no bairro do Tanque, na maternidade que tem aqui em Jacarepaguá, primeira maternidade. Relatarei aqui fatos da minha vida que ficaram marcados, foram muito marcantes. Você que já conhece um pouco da minha história sabe que meu nome seria Billy Graham. Mas como na igreja da minha mãe tinha uma irmã grávida e teve o filho primeiro que a minha mãe, e ela colocou o nome do filho dela de Billy Graham, minha mãe resolveu não colocar o meu nome Billy Graham. Então meu pai disse, coloca Flávio. E minha mãe tinha um irmão que falecido por nome Evilásio, aí os dois combinaram em juntar os dois nomes, ficou Flávio Evilásio. Aí surgiu o meu nome. Mas vou iniciar aqui falando sobre Billy Graham. A primeira vez que eu fui no Maracanã foi em 1974, quando o evangelista Billy Graham veio ao Brasil. Isso foi muito marcante para a minha vida. Um evento muito grande para a época, a Igreja Batista estava forte no Brasil e o evangelismo era um ponto muito forte na Igreja Batista. Então, todas as igrejas fizeram caravanas e fomos no Maracanã, na cruzada do evangelista Billy Graham. Isto em 1974, eu me lembro. Eu tinha 12 anos. E eu me lembro, muita gente lotou o Maracanã. E um fato muito interessante deste homem de Deus é que após a pregação, conforme ele ia apontando o dedo na direção das multidões, as pessoas começavam a chorar, as pessoas começavam a levantar o braço aceitando Jesus. E era multidão. Muitos vinham à frente chorando, arrependidos dos seus pecados, aceitando Jesus. Isto foi muito marcante para a minha vida. E eu passei por certas situações difíceis da minha vida, em que vi o quanto Deus me guardou. Com a minha idade de 16 para 17 anos, eu me lembro que eu fiz a minha primeira viagem sozinho de ônibus, lá no estado do Rio, visitar meus parentes. Eu nunca tinha ido sozinho. E eu fui para Campo dos Goitacazes, aqui no estado do Rio. E eu fiquei lá na casa da minha tia, uma tia do meu pai, irmã do meu avô paterno, tia Almerinda. Fiquei na casa dela e neste tempo estava havendo uma festividade do rodeio, que é uma festividade anual lá em Campos. Eu falei para minha tia que eu ia. Aí ela falou, meu filho, toma cuidado, não volta muito tarde, porque é perigoso. Eu falei, não tia, eu vou cedo e vou voltar cedo.
E eu fui ver o rodeio, os homens fazendo lá manobras com o cavalo, laçando o bezerro, um monte de coisa, né? E eu me lembro que eu fui fazer um lanche, fui num restaurantezinho lá, dentro do local onde estava havendo o rodeio. De repente, chegou um homem e sentou do meu lado e pediu bebida e me ofereceu bebida. E eu olhei para ele, eu falei, eu não bebo. E comecei a suspeitar daquele homem, um homem com uns trejeitos muito estranhos, parecendo homossexual. E eu já fiquei ligado. E aquele homem começou a conversar, puxava a conversa comigo. Num dado momento eu tive uma ideia. Falei, por favor, eu preciso ir ali no banheiro. Depois eu volto. E eu fui no banheiro e eu fiquei esperando ele ficar de costa. E quando eu percebi que ele não ia me ver saindo do banheiro, eu saí e fugi. Ali eu vi o quanto Satanás estava querendo armar para cima da minha vida. Eu não sei o que aquele homem estava pretendendo, mas na minha mente passou muita coisa ruim. E ali eu voltei para a casa da minha tia, né? Como eu tinha dito para ela, eu ia voltar cedo, eu voltei cedo. E eu pude ver que Deus guardou a minha vida naquele lugar. Bom, isso aí é uma coisa que eu queria falar, né? Que eu percebi que Deus estava guardando a minha vida, porque eu já sabia do que minha mãe falava, que Deus tinha um plano na minha vida, por isso que eu não tinha morrido, porque na idade de 2 para 3 anos, eu fiquei muito enfermo, tive verme ensacado, o médico disse, se eu fizesse a cirurgia eu morreria, se eu não fizesse eu morreria. E meus pais optaram pela cirurgia e a igreja dobrou o joelho em meu favor. E eu sobrevivi, Deus guardou, poupou a minha vida. Foi um milagre, minha mãe mesmo relatava que tinha sido um milagre eu não ter morrido, porque eu estava muito fraco. Me lembro quando minha avó foi me visitar, ela levou um brinquedinho, eu gostava muito de corpo de bombeiro, eu dizia que ia ser bombeiro, que minha mãe, quando passava ali no campinho, aqui em Jacarepaguá, no quartel do corpo de bombeiro bem ali, passava de frente e eu falava, eu vou ser bombeiro. Minha avó levou um carrinho de bombeiro e isso eu guardo na minha memória. Era para me ter morrido, mas Deus poupou a minha vida. Outra coisa também que está marcado na minha vida é quando na década de 1960, mais ou menos em 65, né, teve uma grande enchente aqui no Rio de Janeiro e o bairro aqui era muito baixo, inundou tudo, precisamos sair daqui. E eu me lembro que os homens vinham de canoa pegar as mulheres com seus filhos pequenos. E nós ficamos abrigados na igreja, como tinha muita gente, né? Uma irmã da igreja, amiga da minha mãe, dona irmã Genita, já falecida há muitos anos, ela morava numa casa, num outeirozinho da rua, bem alto, onde a água não tinha chegado, e nós ficamos na casa dela. Mas muita gente ficou abrigada na igreja batista até as águas diminuírem, né? Eu fui criado na igreja batista desde que nasci. Frequentava a escola dominical e também fui membro dos embaixadores do rei. E me lembro que nós
acampávamos no sítio do Sossego. Todo ano tinha um encontro dos embaixadores do rei da Igreja Batista. Isso era muito importante foi muito importante para a minha vida, para conhecer mais a palavra de Deus. E para lá ia missionários americanos e outros missionários, trazia palestra para os adolescentes, para nós, embaixadores do rei. Nós íamos acompanhados com os líderes de cada igreja. E isso foi muito marcante para a minha vida. Mas um fato marcante também na minha vida foi a pessoa do irmão Joaquim Botelho. Era um senhor já de idade, ele era diácono na Igreja Batista e ele tinha o dom para pregar. E como ele era muito baixinho, ele ficava atrás do púlpito, quase que não dava para ver ele, ficava na ponta dos pés, e eu achava aquilo interessante. Mas o que me chamava a atenção era a eloquência do pregador. Ele tinha o dom da palavra. Quando dizia que o irmão Joaquim vai pregar hoje, e eu ficava todo animado, sentava no banco da frente, ficava vendo ele pregar. Eu achava muito bom ouvir o irmão Joaquim Botelho. Ele também tinha um filho, sabe? Aliás, ele tinha outros filhos, mas um filho dele, chamado João Botelho, também tinha o dom semelhante do pai, né? E no meu lar, quando eu falava, o filho do irmão Joaquim vai pregar hoje, João Botelho. E eu me lembro que o comentário era, ele prega igual o pai, ele prega igual o pai. Realmente ele pregava semelhante ao pai dele, tinha o mesmo dom. E uma coisa interessante que aconteceu foi que ele juntava a meninada do lado de fora quando acabava o culto e dava bala para as criançadas todas. E eu me lembro que ele chamou as crianças e falou, agora eu vou falar, vou fazer uma pergunta aqui. Quem souber responder vai ganhar uma bala. E fazia pergunta, um respondia, outro respondia. E eu me lembro que ele disse, quem falar o versículo João 3,16 sem errar, eu vou te dar um dinheiro. E eu me lembro que os garotos iam falando e eles erravam. Aí quando chegou a minha vez, ele falou assim, fala você. Aí eu falei, sem errar, de cor, o João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira. E ele falou, você falou certinho, toma aqui. Ele me deu 20 centavos. Eu me lembro que esse dinheiro na época dava para comprar muita bala, eu fiquei todo feliz. Dar 20 centavos para uma criança naquela época era muito dinheiro. E eu fiquei todo satisfeito. São coisas que ficaram marcadas, né, na minha vida. Esses homens já faleceram, né? Joaquim Botelho, João Botelho. E ainda tem um vivo, que é o irmão Jaci Botelho, também tem um dom semelhante do pai para pregar. Já vi várias vezes, ele já pregou aqui na igreja. E eu não posso deixar de mencionar também, é o filho mais novo, que está vivo até hoje, já com a idade avançada. Eu me lembro também que nós fomos na cruzada do pastor Fanini, isso na década de 1980. Mais ou menos na década de 1980, teve a cruzada do pastor Fanini, o famoso reencontro, e houve muitas conversões, e ele tinha um dom semelhante do evangelista Billy Graham, né? E nós podemos ver o como Deus usava o pastor Nilson do Amaral Fanini. Ele fazia muitas cruzadas pelo Brasil e era muito requisitado para pregar em outros países.
eu sempre fui ativo na igreja até a idade de 16 anos, né? E dessa idade para frente eu me desviei da casa de Deus, fui parando de ir. E isso porque eu comecei a andar com mais companhia, isso no colégio. Foi um período que eu me afastei da casa de Deus, e esse período não foi muito bom não, mas Deus guardou a minha vida, né? Me lembro que uma certa vez estava muito calor, fui tomar banho na lagoa e chegou um homem lá, um camarada bem já, eu era adolescente, eu tinha ido com a bicicleta do meu irmão. E ele cismou de roubar a bicicleta do meu irmão. E eu agarrei a bicicleta e falei, não, você não vai levar a bicicleta do meu irmão. Essa bicicleta não é minha não, você não vai levar não. E ele queria levar. E num dado momento ele pegou a bicicleta e jogou dentro da lagoa, a lagoa muito funda. E eu me lembro que eu pulei umas 3 vezes até conseguir colocar a mão na bicicleta. E consegui pegar a bicicleta e trazer para fora da lagoa. Ele achou que eu não ia conseguir e eu consegui. E ele me bateu muito, sabe? Ele pegou um chicote de borracha e começou a me dar borrachada. E ali eu vi que Deus guardou a minha vida e ele não conseguiu levar a bicicleta. E quando chegou aqui próximo ao bairro, ele foi embora e eu consegui trazer a bicicleta para casa. E eu me lembro que não foi fácil não, porque eu estava com medo que a bicicleta era do meu irmão e eu ia ter problema por causa disso. Mas Deus me deu livramento nesta época. Eu servi o exército, né? Eu servi o exército no ano de 1981. Eu servi o exército, fiquei 1 ano e 6 meses lá. Servi no batalhão de infantaria 57, muito famoso na época, chamado Regimento Escola de Infantaria. E ali eu servi, achava que não ia servir, mas com o passar dos anos eu entendi que Deus fez eu servir porque aquilo moldaria o meu caráter. Traria mais responsabilidade, porque eu era muito irresponsável, né? Isso me formou como homem, né? E era Deus na minha vida, trabalhando na minha vida, sem eu mesmo saber dessas coisas, né? E com a idade de 21 anos eu saí do exército, né? De 20 para 21 anos, e eu servi, né? O exército, fiquei, né? 1 ano e 6 meses lá, depois saí, porque eu não tinha nada previsto para me trabalhar. E quando o meu pai estava vivendo um serviço para mim trabalhar onde ele trabalhava, na fábrica de linho, aí eu pedi baixa e saí. Neste período, né, foi interessante. Por quê? Porque foi um período que, quando entrou o mês de janeiro de 1982, ia ter o retiro espiritual no período do carnaval de 82, e minha mãe disse que a igreja iria fazer um passeio, né, um retiro espiritual lá em Macaé. E nesse retiro espiritual, minha mãe disse que tinha colocado o meu nome para mim ir, pagou minha passagem. E aí eu não queria ir, mas ela tinha pago a passagem, e aquilo já era uma estratégia de Deus já. Eu ia voltar para Jesus nesse período. Eu me lembro que quando eu estava no ônibus, na estrada já, o diabo começou a me perturbar,
sai desse ônibus, volta para casa, sai desse ônibus, volta para casa. E nesse período, né, meus colegas já tinham arrumado um grupo que eu iria fazer um monte de farra. Eu não pulava carnaval, mas ficava vendo, né? Eu não pulava carnaval, não me vestia, não fantasiava, eu ficava só olhando. E eu me lembro que um certo rapaz disse: poxa, nós vamos fazer isso, fazer aquilo. E eu fiquei meio assim cabreiro, mas e o diabo tentando, né? E acabou que eu cheguei lá no lugar e não consegui sair do ônibus, querendo sair do ônibus, o diabo perturbando. E lá nesse retiro espiritual eu voltei para Jesus. Voltei para Jesus, né? E os meus colegas logo notaram uma diferença, porque eu já não estava aparecendo já para ficar junto com eles. E eles vinham na minha casa me chamar. Eu me lembro que uma vez eles vieram me chamar num sábado. Eu estava em casa, eu já não ia mais para a rua, né? Isso eu já estava com meus 21 anos, mais ou menos. Eu não voltava para a rua, não ia mais, não ficava no grupo deles. E eles foram me chamar que ia ter um aniversário. E chegou lá, eu tinha muita bebida, me ofereceram bebida. Eu falei: não quero não, me dá um guaraná aí. E eu comecei a me sentir tão mal naquele ambiente que eu fui pro lado de fora e vim embora para casa. Nunca mais fui em festa mundana, nunca mais. E meus amigos falaram assim: mas por que você não está indo? Eu falei: não, agora eu estou na igreja e eu não vou mais. Não, mas não tem nada a ver. Não, tem sim. Isso não é ambiente para mim. E eu começava a evangelizar eles. Eu comecei a evangelizar eles não queriam acreditar que eu estava na igreja. Ah, você vai ficar pouco tempo na igreja, você não vai conseguir ficar na igreja. Você vai ver, eu dou 6 meses para você. Outro: 6 meses nada, 3 meses ele está de volta. E passou 3 meses, 6 meses. E toda vez me lembro que eu vinha da igreja, parava nas esquinas e pregava a palavra de Deus para eles. Eu não tinha o dom da palavra não, mas o pouquinho que eu estava aprendendo, eu estava pregando para eles e lia a Bíblia para eles, mostrava na palavra de Deus. E às vezes ficava até 11 horas da noite, meia-noite na rua pregando. Foi um período em que eu evangelizei todos os meus colegas, todos os meus amigos, e levava eles para a igreja. Quando tinha série de conferência, trabalho evangelístico da igreja, eu convidava eles. E com o passar do tempo eles foram vendo que realmente eu estava firme com Jesus. Mas foi uma batalha muito grande, porque o diabo lutou para me voltar para o mundo. Mas eu resisti firme, não foi fácil, foi um período muito difícil mesmo. Eu só queria saber de Jesus. Eu senti aquela paz muito forte, eu senti que Deus entrou na minha vida, eu senti que Deus me aceitou e foi uma coisa muito forte. E eu comecei a ter uma vida de oração, li a Bíblia, comecei a ler a Bíblia, li a Bíblia toda, de Gênesis a Apocalipse uma vez, depois li a segunda vez, depois li a terceira vez, 3 vezes eu li toda a Bíblia. Isso eu me lembro. E às vezes eu li um livro todo, outro livro, mas 3 vezes eu li de Gênesis a Apocalipse. Grande era a minha fome por esse Deus. E vida de oração, eu comecei a buscar conhecimento em livros evangélicos, né? De autores conhecidos, né? E eu pude crescer espiritualmente e no conhecimento da palavra de Deus, lendo muitos livros evangélicos. Isso me trouxe muita raiz. Eu criei raízes profundas através do conhecimento da palavra de Deus. E me lembro que eu não sabia o que era batismo com o Espírito Santo.
né? E Deus usou um irmão para falar sobre o batismo com o Espírito Santo. E ele me explicou, ele falou, ele ficou meio temeroso. Eu falei, não, fala, o que é isso, o que é isso? Falou sobre o jejum, porque na Igreja Batista a gente não jejuava. Na Igreja Batista não tinha batismo com o Espírito Santo, na evidência de falar em línguas. E aí ele me contou a respeito de uma irmã por nome Virgília, irmã Virgília, né? Ela tinha um filho que tocava violino, e violino é um instrumento muito raro de se ouvir alguém tocar, e o filho dela tocava, né? O filho dela tocava violino, e eu achava muito interessante ele tocando violino. Esta irmã foi uma das irmãs que saíram no período da renovação da igreja, e ela foi batizada com o Espírito Santo. E eu me lembro que esse irmão falou que um dia foi lá na casa dela fazer visita a ela, porque ela tinha ficado cega, ela estava muito idosa, e ela tinha ficado cega, foi lá fazer visita lá, e quando os irmãos começaram a orar, ela começou a falar em línguas, e ele falou dessa experiência para mim. Eu falei, bom, se isso é coisa de Deus, por que eu não vou buscar? E eu comecei a frequentar as igrejas pentecostal. Eu não ia na igreja pentecostal, mas a primeira igreja pentecostal que eu fui foi a Assembleia de Deus, num dia de consagração. Me lembro que quando eu cheguei no portão estava fechado, e era um tempo quando a Assembleia de Deus era muito rígida aqui no bairro, e na consagração só entrava os crentes da igreja, não era aberto nesse período, nesse tempo, não era aberto o portão para todo mundo entrar, não. Isso veio depois. E quando eu cheguei no portão, o irmão olhou para mim e falou assim, quem é você? Eu falei, eu sou daqui da Igreja Batista, eu vim fazer uma visita, posso entrar? Ele ficou sem jeito de falar não pode e deixou eu entrar, mas eu notei que ele não queria que eu entrasse. Ele achou estranho um crente da Igreja Batista aí na consagração, nunca tinha acontecido isso. Esse senhor conhecia a palavra de Deus e muito, né? Ele é o pai da família do Carmo, da Assembleia de Deus de Madureira, muito conhecida a família do Carmo, né? E a família muito grande da Assembleia de Deus, e acabou eu fazendo amizade com os filhos dele, que são pastores, conhecido mesmo na Assembleia de Deus, e acabei frequentando muito tempo essa igreja, né, que teve um período muito forte, né, de evangelização nessa igreja, e eu ia muito nessa igreja. E o tempo foi passando, 82, 83, 84, 85, e eu fui buscando batismo com o Espírito Santo, fui batizado com o Espírito Santo, né? Na igreja metodista Uerliana, que um pastor e que um irmão me convidou para ir nessa igreja, porque ele era dessa igreja. Esse irmão também já é falecido, ele era presbítero da igreja metodista Uerliana, aqui próximo onde eu resido, né? Irmão Albino, muito conhecedor da palavra de Deus. Ele começou a ver que eu estava me interessando a respeito da obra pentecostal. Ele era da Igreja Batista, ele tinha saído também da Igreja Batista no período da renovação, ele com a esposa e as filhas, né? E quando ele soube que eu estava indo muito na igreja Assembleia de Deus, que eu ia nos trabalhos das igrejas pentecostal aqui do bairro, ele me chamou para mim ir no culto do Pentecoste. Eu nunca tinha ouvido falar sobre isso, e eu me lembro, no dia 23 de junho de 1986, mais ou menos nessa época, eu fui batizado com o Espírito Santo na igreja
metodista wesleyano. E eu me lembro que quando eu buscava no meu quarto, as línguas vinham